O número de relatos sobre avistamento de OVNIs vem crescendo nos últimos anos, de acordo com o relato de Centro de Pesquisas Ufológicas que vamos abordar mais para frente. Já em 2022 também vimos algumas notícias sobre esses avistamentos durante a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que ainda acontece. O que seriam eles? O que esse aumento significa? Esse tema é delicado, mas vamos falar um pouquinho sobre isso para aumentar a discussão e também saber a sua opinião sobre o tema. Olá meus amigos e amigas do Tecmundo, tudo bem com vocês? Hoje vamos abordar um tema super delicado, os avistamentos de OVNIs. Antes de seguirmos, é preciso deixar claro que o termo OVNI não significa que estamos falando de extraterrestres. O termo significa objeto voador não identificado. Além disso, o termo atual é UAP, que significa fenômeno aéreo não identificado. Isso porque, ao longo dos anos, inúmeros relatos de naves observadas e gravadas, na verdade, eram fenômenos que ocorrem de maneira natural, seja por clima ou por iluminação no local. Segundo o National UFO Reporting Center, conhecido como NUFORC, as observações de OVNIs desde o começo da pandemia da Covid-19 praticamente dobraram. Só em 2020 foram mais de 7.000 avistamentos. E o número continuou aumentando, segundo o NUFORC, com fotos e vídeos de todos os tipos. Segundo o centro, isso aconteceu porque, forçadas a ficar em casa, as pessoas começaram a olhar mais para o céu de suas janelas ou varandas. Além disso, muitas pessoas se mudaram para o interior, com o céu mais limpo, observações acontecem de maneira mais frequente. No final de 2021, o Pentágono informou que um vídeo vazado com a presença de 3 objetos voadores não identificados eram reais. Então, tomou uma decisão interessante após esse caso: criar uma força-tarefa para identificar os objetos não identificados. Hoje os vídeos são públicos e podem ser acompanhados por qualquer pessoa com acesso à internet. That's not our LNS though, is it? It's not. That is the LNS, dude. Well, if there's like... Look at that thing! It's rotating. Tango 6-1, Tango 5, J. Oh, got it! Woohoo! Roger, there's troubleshooting. Did you box moving target? No, I took an auto track. Oh, okay. Oh my gosh, dude. Wow, look at that, man. Look at it fly! Vale relembrar que durante o mandato de Donald Trump na presidência dos Estados Unidos, ele assinou um pacote de 2 bilhões de dólares com uma cláusula afirmando que o secretário da Defesa e o diretor da Inteligência Nacional iriam colaborar num relatório sobre OVNIs e levá-lo a público. O NUFORC, obviamente, deixa claro que esses avistamentos dificilmente são forças extraterrestres, mas sim fenômenos aéreos que não foram ainda identificados. A maior parte das observações que chegam ao centro, por exemplo, envolvem pássaros, morcegos, satélites, aviões e até drones. Aliás, muitos relatos nasceram por culpa de Elon Musk. Cada vez mais os satélites da SpaceX são lançados ao espaço e pela maneira que eles se movimentam, muitas pessoas que tiveram a chance de ver a olho nu as luzes geradas acabaram se assustando. Eis que chegamos ao conflito entre Rússia e Ucrânia. Há uma vertente entre aqueles que acreditam na presença de extraterrestres na Terra, que eles estariam por aqui para nos observar e cuidar de nós. Então, um avistamento que aconteceu durante a guerra jogou bastante gasolina para essa narrativa. Segundo o jornal Daily Star, um suposto especialista em OVNIs chamado Scott Waring disse que o clarão avistado no céu da Ucrânia tem todos os sinais de uma visita extraterrestre e que eles teriam como objetivo evitar um desastre por milhares de anos no planeta Terra. Para completar, que eles fazem parte de algo que seria uma ONU intergaláctica.
Scott ainda afirma que durante o vazamento de um reator nuclear no Japão em 2011, a mesma coisa aconteceu e, de fato, houveram alguns avistamentos no local. 3 dias depois do avistamento no céu ucraniano, tropas locais supostamente também afirmaram terem sido salvas por OVNIs durante um ataque russo. O objeto voador teria feito um monte de ataques relâmpagos misteriosos e destruiu tanques russos que se preparavam para disparar. O TikTok, que continua sendo um grande motor de vídeos locais durante essa guerra, também foi inundado com vídeos de supostos OVNIs. Mas, durante uma guerra, com aviões voando para todo lado, mísseis e projéteis disparados, fica difícil acreditar que de fato estamos vendo algo sem uma resposta clara. Falando sobre OVNIs, o youtuber Lito Souza, do canal Aviões e Músicas, notou que em 1969 os Estados Unidos já estavam colocando no museu o avião XB-70 Valkyrie, um super bombardeiro que voava numa velocidade Mach 3.2, ou seja, em 69 eles estavam aposentando um avião que quebrava a velocidade do som em mais de 3 vezes e cobria mais de 3.000 km em apenas uma hora. Isso significa que nos anos 60 já tínhamos uma tecnologia que poderia levar a gente de São Paulo até Santarém, no Pará, em apenas uma hora. Esse trajeto de avião hoje leva cerca de 5 horas. Por outro lado, um ex-funcionário do Pentágono simplesmente deixou claro que não temos respostas certeiras para algumas perguntas, ou eles não gostariam de abrir o que está acontecendo. Em entrevista à CNN, Luiz Elizondo, ex-diretor do Programa de Identificação Avançada de Ameaças Aeroespaciais do Pentágono, disse que há muito tempo compartilhamos nossos céus com esses veículos e à medida que deixamos o estigma para trás, podemos assumir coletivamente uma abordagem sóbria e científica para entender melhor o que são e de onde vêm. O que você pensa sobre esse assunto? Essa ideia de que somos visitados por seres de outros planetas parece possível para você? Ou você acha que todos os relatos e vídeos se tratam de tecnologias humanas que ainda desconhecemos? Dá sua opinião aí embaixo, que é um assunto legal para a gente discutir. Se você chegou até aqui e gostou do conteúdo, eu queria pedir aquele like amigão e que você compartilhasse esse vídeo no grupo dos amigos para todo mundo ficar a par do que está acontecendo. O seu apoio ajuda a gente a continuar a trazer esse tipo de conteúdo. Bom, eu fico por aqui. Para mais sobre esse assunto, você pode me encontrar também lá no Twitter pelo @FelipePaion. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.